Eu contei para vocês um pouquinho da minha história, do que eu passei, para vocês entenderem o seguinte, que tudo é uma questão de perspectiva. Como é que você se sente? Se você se diminui, se você acha, eu estou aquém dessa realidade, não é para mim, eu estou muito longe, eu não posso, eu não consigo, a minha história, a minha vida, eu passei por isso, passei por aquilo. Gente, com Deus, tudo se faz novo. E o Espírito Santo é exatamente o ajudador, né? Aqui nós temos a tradução consolador, na maioria das versões, mas é muito mais do que isso, tá? Ele ajuda, ele conforta, ele ensina, ele guia, ele fala, anuncia, um monte de coisa interessante. Mas, com esse último versículo que nós lemos, de João capítulo 16, versículo 12 e 13, a gente conclui a seleção que eu fiz, né? Foi de João 14, 16, 17, João 14, 25, 26, João 16, 7 e 8 e João 16, 12 e 13. Ainda poderíamos pegar outras passagens, mas eu acho que é suficiente para a gente perceber. Deixa eu colocar minha coleira aqui, porque eu tenho um pequeno probleminha com esse negócio de falar em público, que se eu começar eu não paro mais. Se eu não colocar a coleira, a gente vai ficar aqui até de madrugada. Amém nada, que eu não almocei, eu não jantei, eu estou com fome. Eu quero ir para cá, eu quero ir comer. Então, olha só. Havia uma promessa. Deus tinha feito a promessa por meio de vários profetas, falando de várias formas, várias vezes, e Jesus vem e fala exatamente a mesma coisa, confirmando aquilo que havia sido prometido, mostrando a importância e acrescentando várias questões interessantes. E ele não só prometeu sobre algo importante que se cumpriria em nossa vida, como ele exemplificou. Porque ele, como espécie de precursor, pode pegar, viu, baixinho? Então, como uma espécie de precursor daquilo que haveria de acontecer na vida do crente, o que foi que ele fez? Ele recebeu o Espírito Santo, porque ele foi batizado no batismo de arrependimento que João pregou, os céus se abriram para ele, veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e a partir dali, ele viveu uma vida extraordinária, incomum. E isso é uma referência para nós, mostrando que assim como Jesus, que foi batizado, recebeu o Espírito e passou a ter uma vida milagrosa do jeito que teve, todos os que vierem após ele podem acreditar que vão ter a mesma vida que ele teve. É por isso que a gente encontra passagens onde Jesus Cristo deixa isso bem claro. Ele diz, olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores farão. Outras maiores farão. Eu sei que às vezes o pessoal fica especulando, que obra maior é essa? Mas basta que você entenda que durante o ministério de Jesus, por mais que ele tenha curado muita gente, tenha feito muitos milagres e etc. e tal, Jesus nunca pôde fazer com que alguém nascesse de novo, ou recebesse o Espírito Santo. Por quê? Porque eram ações sobrenaturais de Deus que estavam preparadas para se manifestarem no tempo certo. Então, antes de Jesus morrer, ser sepultado e ressuscitar, ninguém nasceria de novo, porque Jesus seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ou como diz Apocalipse 1:5, ele é o primogênito dos mortos. Romanos 8 diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Atos 26 diz que, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, ele anunciaria a luz aos judeus e aos gentios. O fato é que a Bíblia diz que ele tinha que ressuscitar primeiro. E claro, que não é só uma ressurreição física, mas também espiritual. Então Jesus seria o primeiro. Depois de Jesus, outras pessoas nasceriam aos montões. Amém, gente? Amém. Então não tinha como ninguém nascer de novo antes de Jesus morrer e ressuscitar. Não tinha como. E o que é mais importante? É receber a cura de uma febre, ou você garantir a sua eternidade recebendo a natureza de Deus em seu coração? Com certeza, promover o novo nascimento é uma obra maior do que as obras que Jesus disse que faria. Só que as que ele disse que fazia, nós faríamos também. Ele disse, vão pelas cidades, expulsem os demônios, curem os enfermos, ressuscitem os mortos. Jesus disse isso. Há sinais que seguem os crentes, embora tenha muito crente hoje em dia que está seguindo os sinais. Eu dou um tempo para a meditação da igreja. Os sinais devem seguir os crentes, embora tenha muito crente hoje em dia que está seguindo os sinais, né? Vai vir um homem de Deus ungido, ele vai esfregar o seu cotovelo ungido no meu pescoço, vai me abençoar. Aí o pessoal corre para lá. Não, mas agora o homem ungido está lá não sei aonde. Aí corre para lá. Mas o homem ungido parece que deu a volta na esquina. Pega. Aí sai, atrás de sinal, atrás de milagre, atrás de profecia, atrás disso, atrás daquilo.
É igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque os sinais seguem o crente, mas o crente segue o sinal, ela vai o sinal atrás do crente, o crente atrás do sinal, o sinal atrás do crente, o crente atrás do sinal. É o tempo inteiro. Um cachorro correndo atrás do rabo. Vocês entenderam agora, né? Eu percebi. Eu percebi. Então, gente, presta atenção. O Espírito Santo, que foi prometido no Antigo Testamento, que Jesus também prometeu, já foi dado. Mas a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Agora, depois, se vocês tiverem anotado, ou se não tiverem anotado, mas nós estamos gravando, se tudo correr bem e Satanás não se meter na nossa vida, a gente vai publicar isso na internet e vocês ouvem novamente, com calma. Inclusive tem uma coisa interessante, no YouTube você pode desacelerar o pregador. Tem uma engrenagem, não sei se vocês sabem disso, muita gente não sabe, mas quando você acessa o YouTube, tem uma engrenagenzinha, um desenhozinho de engrenagem. Vocês podem controlar a velocidade que vocês ouvem o negócio. E aí vocês podem repetir, estudar, abrir as passagens. Vale a pena, viu, gente? Você rever uma coisa que você pensa que já sabe, com calma, meditando, se submetendo a um exame interior. Sempre você vê uma coisa que não viu antes. Sempre você vê uma coisa que você não enxergou naquela hora, né? E ainda mais assim, se você ouve uma coisa que parece ser nova, que você não está acostumado a ouvir, você fica tão impactado com a primeira frase, que daqui a 2 minutos, quando o pregador estiver falando e você voltar para se concentrar nele, você já perdeu meio mundo de coisa. Ainda mais eu, né? Que falo rápido e o custo-benefício é bem maior. Porque o custo-benefício comigo é assim, né? Em poucos minutos você tem 2 pregações. Em 1 hora eu dou 2. Então você ouve com calma, com paciência, presta atenção, abre a passagem. Isso aqui é uma espécie de introdução, né? Falando do que havia sido prometido no Antigo Testamento. Mencionamos Jesus Cristo reafirmando as promessas, ou a promessa da vinda do Espírito Santo. Mas eu vou repetir. Se Deus prometeu, é porque Ele queria cumprir. Vocês concordam comigo? Amém. Não parece lógico que Deus... Eu sei que seres humanos prometem, às vezes, sem intenção de cumprir, né? Mas Deus, se Ele promete, com certeza Ele quer dar. Amém. Por que é importante a gente entender esse princípio básico? Que Deus tem palavra, tem caráter, e Deus jamais prometeria uma coisa que Ele não quisesse dar. Porque tem muita gente que é crente há vários anos que diz assim: Natan, mas eu estou tentando receber faz tanto tempo e eu não recebi ainda. Eu não sei se Deus não me ama, se Deus não me gosta, não me quer. Porque fulano de tal recebeu, fulano de tal recebeu, fulano de tal... E eu não sei o que Deus quer me ensinar com isso. Porque as pessoas atribuem a Deus a responsabilidade de uma coisa que elas nem sabem que é dela. Porque muito crente, tem essa mania de dizer assim: não, mas eu estou esperando em Deus, eu estou esperando em Deus. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja esperando por você? Ah, mas Deus me ama, Ele vai me ajudar. Não, realmente, gente, Deus ama e Ele ajuda. Mas Deus é como um pai que se importa com o filho e que Ele trata com o filho, dependendo do tempo decorrido, da forma que o filho precisa. Quando o filho é muito novinho, tipo essa criancinha que acabou de entrar aqui agora, tem que vir do braço do pai, vir do braço da mãe. A roupa que a criança usa é o gosto que a mãe tem. Ele ainda não tem gosto, ele não tem uma cor predileta, né? Então, a mãe e o pai cuidam do menino 100%. Eu tenho uma criança também lá em casa de 2 anos de idade. Então, é totalmente dependente. Eu levo no braço, carrego no braço. Muita coisa a gente tem que fazer. Só que, se esse menino faz 30 anos de idade, eu trago ele nos braços para a igreja no domingo à noite... alguma coisa está errada. Se não é o menino que tem problema, o pai tem problema. Né? Ou os dois. Ou os dois. Por quê? Porque chega uma hora que o pai que tem um pingo de juízo, ele vai soltar o menino no chão, vai tomar distância, vai dizer: agora vem para o papai. Vem para o papai. E ele vai se fortalecer, vai aprender a andar com as próprias pernas, vai crescer. A vontade de Deus conosco é essa. Sim, Ele carrega nos braços, Ele cuida. Gente, mas depois de muito tempo de crente, depois de muito tempo na igreja, mas eu estou esperando ainda receber o Espírito Santo. Amém, querida, que bênção. Você se converteu semana passada? Não, faz 10 anos. Você vai ver que não há necessidade de esperar tanto tempo. E o que nós estamos colocando aqui hoje é o seguinte: se Deus prometeu, e eu espero que tenha ficado bem claro isso,
Se Deus, e a gente não acabou ainda não, calma que o caldo vai engrossar. Mas se Deus prometeu, é porque Ele quer dar. Ele quer que você tenha. Se Deus quer e tu quer, quem é que vai impedir? Né? A gente só tem que saber qual é a nossa parte, qual é o nosso papel, como é que eu faço, como é que eu desempenho aí o negócio, né? Porque eu não posso querer colocar nas mãos de Deus o papel dele e o meu. Eu não posso querer que Deus faça o que Ele faz e o que eu tenho que fazer. Eu não posso fazer isso. Ele faz a parte dele, eu faço a minha parte. Quantos estão entendendo? Então, ao longo de tantas promessas que Deus deu, obviamente, está na cara que Ele está criando uma expectativa. Não tinha necessidade de ficar dizendo, levanta o profeta e diz, e eu vou dar o meu espírito. Aí vem outro e diz, eu vou colocar meu espírito dentro de vocês. Aí vem outro e diz, eu vou derramar meu espírito. Mas para que esse negócio, essa repetição? É porque deve ser importante. Ele está criando uma expectativa, né? Ele está fazendo o trabalho de marketing. Está anunciando, está gerando a vontade. A pessoa ouve tanto, e diz, meu Deus, isso deve ser importante. Quando é que chega? Cadê? Cadê o negócio? Aí chega Jesus e diz assim, chegou a hora. Eu estou aqui, mas daqui a pouco eu vou embora e ele vem. Aí, presta atenção, Jesus viveu, fez o que fez, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Como se não bastasse, foram 3 anos e meio, né? De falação. Jesus falava mais do que qualquer coisa. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. O homem era um mestre, né? Ele ensinava, pregava e curava. E olha que Jesus era o grande mestre de todos os tempos, né? Que falou maravilhosamente bem. Mas mesmo assim, ele não se deu por satisfeito. 3 anos e meio pregando debaixo da unção, 1000 graus de unção. Depois disso, ele ressuscita. Sabia que a Bíblia diz que ele ainda passou 40 dias falando as mesmas coisas que os discípulos? E eu vou agora só ler texto de Jesus falando do Espírito Santo depois que ressuscitou. Os textos que nós lemos até então de Jesus, João 14, João 16, é antes de Jesus morrer. Aí ele ressuscita, aí ele passa 40 dias aparecendo aos discípulos, falando sobre as coisas concernentes ao reino dos céus, e todos os versículos que eu vou ler agora, lembre-se disso, é só depois que o homem ressuscita, depois. Por que é curioso isso? Porque, puxa, mas ele gastou tanto tempo falando, ele explicou tão bem, ele deu exemplo, ele exemplificou na sua vida, ensinou muito bem, falou demais, e aí ele ressuscita e vai falar de novo. Por quê? Gente, deve ser muito importante. Deve ser muito importante. Lucas 24, 49. Já é Jesus ressuscitado, tá? O que acontece aí ao longo do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, acontece no primeiro dia da semana. E eu sei que vai aparecer um momento em que, 8 dias depois, vai aparecer Tomé, numa das ocasiões, mas eu acho que Lucas não registra esse episódio. Ou registra? Eu acho que é João que registra, se eu não estiver enganado, lá em João 20, tá? Mas é o primeiro dia da semana, pelo menos a maior parte do texto. Aí no versículo 49, Jesus falando com os discípulos e tudo mais, ele diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Qual a promessa? A promessa de quê? Do Espírito Santo. É o tal do Espírito prometido que Gálatas falava, que Paulo falou em Gálatas 3,14. É o mesmo Espírito, o mesmo Consolador que Jesus estava prometendo quando estava na terra. Então ele diz, eis que eu envio sobre vós aquela promessa. Vocês já sabem o que é, né, gente? A promessa do meu Pai. Aí ele diz, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Amém. Jesus treinou os discípulos 3 anos e meio para pregarem a palavra, e agora ele ressuscita e diz, eis que eu envio a promessa, mas não façam nada antes de receberem o cumprimento da promessa. A pregação é importante? É. O trabalho que Jesus Cristo fez, passando 3 anos e meio ensinando todo dia com esses homens, não é importante não? É. E por que ele diz, não façam nada antes de receber o Espírito Santo? É porque talvez isso seja mais importante. Porque a gente não andou com Jesus, a gente não esteve com Jesus, mas esse mesmo Espírito a gente pode receber. Se só quem andou com Jesus pudesse fazer a obra, então seriam só aqueles 12 e Zé Fininho. É importante eles terem andado com Jesus? Com certeza deve ter sido.
Foi importante o que eles fizeram, o treinamento que receberam? Com certeza deve ter sido. Mas parece que tem uma coisa que é mais importante, sem a qual Jesus disse: não importa se vocês fizeram o IBPJ, o Instituto Bíblico aos Pés de Jesus, né? Não importa se vocês têm PhD em divindade, carteirinha de bacharel em teologia, é os maiores diabologistas de Manaus. Isso não importa. Não façam nada antes de receberem o cumprimento da promessa. Então isso mostra que a gente pode se identificar com isso, porque eu não andei com Jesus, não estive na terra naquela época, mas receber o Espírito Santo eu posso. Se cumprir isso na minha vida, pode. Eu sei que isso pode se repetir, pode acontecer. Então ele diz: permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E depois a gente vai tentar explicar por que ele diz para os discípulos permanecerem na cidade, tá? Daqui a pouco a gente chega lá, para que vocês não pensem que isso significa que a gente hoje tem que esperar, porque ele fala para os discípulos esperarem, permaneçam na cidade. E tem muita gente hoje em dia em igrejas, até mesmo de cultura pentecostal, que o pessoal não sabe como ajudar os outros a receberem o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, que eles dizem assim: gente, vamos aqui ficar no altar, vamos ficar aqui na frente, vamos esperar em Deus, vamos aqui esperar, Jesus disse: esperai na cidade de Jerusalém, vamos esperar, vamos permanecer. Claro que as pessoas que falam assim não têm conhecimento bíblico sobre o assunto, porque se for para cumprir o que Jesus disse, é para esperar lá em Jerusalém. Jesus não estava falando simplesmente sobre esperar, ele estava falando sobre uma coisa específica, porque até o momento o Espírito Santo não tinha sido dado ainda. Então Jesus está falando sobre algo específico, na história da redenção humana. Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado, ressuscitou, ele ia subir ao céu, o Espírito Santo iria vir. Então, nesse ínterim, Jesus disse: espera. Mas não quer dizer que toda pessoa que se torna crente em 2020 vai ter que esperar também para receber. Eles tinham que esperar porque o Espírito Santo não tinha sido dado. Mas uma vez que a promessa foi cumprida, uma vez que o Espírito Santo foi enviado, ninguém precisa esperar mais nem 10 minutos. Não precisa esperar mais nem 10 minutos. Aí, no capítulo 1 de Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, veja, Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome, e Lucas escreveu o segundo tomo, o segundo volume do seu livro, que é chamado de livro de Atos. O final de Lucas, no capítulo 24, é basicamente a mesma coisa do começo de Atos, capítulo 1. Tem ali um ponto de interseção, né? Ele finaliza e depois ele começa contando o que falou no finalzinho do capítulo. É por isso que você vai encontrar certa semelhança. No capítulo 1, versículo 4 e 5, a Bíblia diz que Jesus, depois de ressuscitado, comendo com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que é basicamente a mesma coisa que nós lemos de Lucas 24, 49. Ele disse: envio sobre vós a promessa do meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Da mesma forma, no começo do livro de Atos, ele diz: determinou-lhes que não se ausentassem. É a mesma coisa, determinou-lhes que permanecessem na cidade, até que recebessem, até que fossem revestidos, até que se cumprisse na vida deles. Da mesma forma, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Eu falei para vocês que em nenhum lugar da Bíblia se ensina que é preciso esperar para ser batizado no Espírito Santo. Você se converteu? Recebeu Jesus? Você já pode receber o Espírito Santo. Quando? Na mesma hora. 2 segundos depois, 3 segundos depois, 1 minuto depois. Não precisa esperar uma semana, 2 meses, 1 ano. Aí tem gente que diz assim: mas irmão Natan, é porque eu ainda fumo cigarro, eu ainda fumo cachimbo, eu tenho maus hábitos, eu faço coisas erradas. Aí tem gente que fala: irmão, então você vai ter que se santificar, porque depois que você se santificar, você será digno para poder receber o Espírito Santo. Aí eu pergunto, se a pessoa consegue se santificar sozinha, sem a ajuda do Consolador, para que ela quer o Espírito Santo? Alô? Para que ela quer o Espírito Santo, criatura? Não tem sentido. Só que a pessoa pensa assim: não, mas é porque eu tenho que ser suficientemente bom para receber o Espírito Santo.
eu tenho que ser suficientemente bom. Aí eu pergunto, e se tu morrer agora, tu está suficientemente bom para entrar no céu? Ah não, entrar no céu eu entro porque não é pelo meu mérito, é pela obra de Jesus. E se você está suficientemente bom para entrar no céu, por que um pouquinho do céu não pode entrar em você? Alô? Irmãos, se nós precisássemos nos santificar, vencer os maus hábitos, parar de fazer coisa errada, para a gente poder receber o Espírito Santo, nunca a gente ia receber o Espírito Santo. Nunca. E o Espírito Santo é justamente o nosso ajudador, que vai nos consolar, vai nos fortificar, vai nos edificar, ele vai nos conduzir, nos ensinar, nos guiar. É ele que vai nos dar força para conseguir vencer no momento da fraqueza. Não tem sentido você pensar que é por meritocracia, criatura. Não é. Mas rapaz, eu não mereço não, e mesmo assim Deus dá. Ele foi com a tua cara. É graça de Deus, é misericórdia. Isso é o amor de Deus, isso é o Evangelho. Não é porque a gente merece, não é por causa do que eu fiz, ou por causa do que eu deixei de fazer, não é por nada disso, é pelo que Ele fez por nós. O problema é que tem muita gente que não consegue aceitar isso, ela acha que tem que fazer por onde? Tem gente que não consegue aceitar uma doação, a pessoa tem dificuldade, orgulho, sabe? Tem dificuldade. Lembra de Pedro? Quando Jesus foi lavar os pés dele? O que foi que Pedro fez? Senhor, nunca jamais lavarás os teus pés a mim. Nunca, desculpa, eu troquei aqui o negócio. Nunca me lavarás os meus pés. Algumas pessoas pensam que isso é sinal de humildade, né? Ele reconheceu que ele não era digno para Jesus lavar os pés dele, os outros deixaram, mas Pedro era um homem, na verdade isso é soberba. É arrogância. Por quê? Porque ele pensou assim, rapaz, Jesus é o meu mestre, ele é o meu pastor, ele é o meu professor, é o meu rabi, o Rabone. Um homem numa posição como essa, né, dessa envergadura, desse pedigree, ele não pode se baixar para lavar os meus pés. Então, na cabeça de Pedro, líder, pastor, quem está na frente, não pode parecer uma pessoa comum, se humilhar tanto, fazer um serviço desse, tão baixo. Se ele continuasse pensando assim, quando ele fosse pastor, ele também não faria. Aí é por isso que Jesus disse, se você não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Por quê? Porque no dia que ele fosse pastor, ele também não lavaria. E se tu não está no meu ministério, se tu continuar com essa besteira tua aí, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, mesmo sem entender, mas com vergonha por ter sido repreendido, disse assim, então lava os pés, as costas, o cotovelo, a nuca, o cabelo, lava logo tudo. Ele não entendeu não. Mas é como muita gente que sai falando sem pensar, né? E acaba percebendo que falou uma besteira, tenta corrigir e vai para o outro extremo. Mas o fato, irmãos, é que é essa atitude errada, essa mesma atitude errada, sabe? Religiosa, essa coisa nojenta, né? De achar, mas fulano de tal não merece, fulano de tal não podia ser batizado, eu acho que isso é um demônio. Porque fulano, Deus está falando, né? Mas, por quê? Acho que isso é um demônio, porque essa pessoa eu conheço, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. É ou não é? É verdade, gente. Claro que as pessoas apontam o dedo, mas elas fazem a mesma coisa com elas mesmas também, com elas mesmas. Então ela só vai acreditar que pode receber quando ela estiver no nível, quando ela tiver se purificado, se santificado, quando ela for boa o suficiente. Gente, mas não é assim que a coisa funciona. Ele é o nosso ajudador, a gente precisa dele, sem ele a gente não vai conseguir fazer nada. Sabe quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer? A gente pode personalizar essa mesma declaração de Jesus na pessoa do Espírito Santo, porque o meu contato, minha relação com Jesus hoje é através do Espírito Santo. Eu não vivi com ele, eu não convivi, não estava vivo, fisicamente falando, mas todo o meu conhecimento sobre Cristo é através da experiência com o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, que representa Jesus em nossa vida, a gente não pode fazer nada. Quantos vocês estão entendendo? Então Jesus fala, eu envio a promessa do meu Pai, permaneçam na cidade. Depois ele determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, porque João na verdade batizou na água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias.
E é interessante que Jesus tenha dito não muito depois, porque o que não é muito é pouco, né? E na Bíblia, pouco é mais ou menos 7 ou 8. Vou esperar vocês. É mais ou menos 7 ou 8. Pouco é mais ou menos 7 ou 8. Lembra que a Bíblia fala que Noé, na sua época lá do dilúvio, ele se salvou por meio da água? Ele, a saber, poucas pessoas, 8, né? Biblicamente falando, pouco é mais ou menos 8, assim. 7, 8. Mais ou menos. Mas é interessante que diga poucos dias. Então quer dizer que deve estar na média de 7, 8, por aí. E basta a gente fazer os cálculos, porque a gente sabe quando é que Jesus morreu. Ele morreu na festa da... Qual? Não é carnaval não, gente. Vocês estão com dúvida? Ele morreu na Páscoa, que era uma festa judaica. Só que depois da festa da Páscoa tinha uma outra festa, 50 dias depois. Qual era o nome da outra festa? Pentecostes. Inclusive a palavra penta, né, já dá a ideia do quíntuplo aí, né, os 50. Então o Pentecostes ali era exatamente 50 dias depois. Só que Atos capítulo 1, versículo 3, diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, aparecendo-lhes no espaço de 40 dias. Ora, se da morte até o Pentecostes são 50, vamos calcular. 50 menos os 3 dias que ele ficou morto, são quantos? 50 menos 3. Quantos? 47. Quanto tempo ele ficou depois que ressuscitou? Passou os 3, ressuscitou. Quanto tempo ele ficou aparecendo? 40. 47 menos 40. Quantos faltam? Não é pouco, não? 7, 8, mais ou menos. Pouco. Então, quando Jesus aqui ressuscitado, antes de subir ao céu, ele diz: vocês vão ser batizados no Espírito Santo, não muito depois. E ele diz: espere. Ele não está mandando a pessoa esperar a vida toda, não, gente. É a única vez que a Bíblia fala de alguém que tem que esperar para receber o batismo no Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, revestido de poder, com evidência bíblica de falar em outras línguas. Mas até quem foi instruído a esperar só esperou 7 dias. 7 dias. E tem gente esperando 7 anos. Ou mais. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, quando ele mandou esperar os discípulos, não é todo mundo, todo crente, mas por causa da situação, que o Espírito Santo iria ser dado e a promessa iria se cumprir, estava chegando cada vez mais perto. Quando Jesus estava vivo, ele confirmou as profecias que haviam sido dadas pelos profetas, a promessa de Deus de que o Espírito Santo viria. Jesus falou sobre isso, mas ele morre, ressuscita, e depois que ressuscita, continua falando da mesma coisa. Então estava cada vez mais perto. E aí, nessa ocasião de Atos 1, 4 e 5, ele diz: falta pouco. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Está chegando a hora, gente. O negócio está ali, está se afunilando, na encruzilhada do destino, né? Tudo que havia sido profetizado, tudo que havia sido prometido, está para se cumprir. Então Jesus diz: não falta muitos dias, vai ser bem pouquinho, é bem pouquinho. Em Atos 2,33, a Bíblia diz assim: exaltado, pois, Jesus à destra de Deus, tendo recebido do Pai, finalmente, aleluia, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Para quem lembra do contexto, eles já tinham sido cheios do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, versículo 4, eu estou lendo aqui o versículo 33 de Atos 2, no versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Judeus de várias nações estavam em Jerusalém por ocasião da festa, homens que falavam outros idiomas que não o hebraico, porque tinham crescido em outro lugar, embora fossem descendentes de pais hebreus. E quando lá estiveram, começaram a ouvir maravilhas de Deus no seu idioma, sem que os judeus galileus, falassem aqueles idiomas. Claro que esta não é a única manifestação do Espírito Santo através das línguas. A pessoa pode falar em línguas sem interpretação, há textos que ensinam isso, mas naquela ocasião aconteceu as duas coisas. Uma parte parecia entender, a gente não sabe se os que falaram o idioma de forma sobrenatural, ou se os que ouviram de forma sobrenatural. Ou seja, quem ouviu recebeu o milagre entendendo, ou quem falou recebeu o milagre falando. Não vem ao caso. O fato é que era uma coisa sobrenatural, né? Pode acontecer dos dois jeitos. Mas além desses, tinha outros que ouviam e não entendiam. E estes, você vai lembrar, diziam: eles estão muito embriagados.
Então, uns se maravilhavam, outros se escandalizavam. Uns diziam, estamos ouvindo coisas sobre a grandeza de Deus, sobre a vontade de Deus, o plano de Deus. E outros diziam, não, eu acho muito cristão é bebo. Por quê? Porque bêbado não fala coisa com coisa, não faz sentido. Não somente fala esquisito, como age esquisito, né? Então, é por isso que ele diz, estes homens... Não é o texto que eu li, mas lá no contexto você deve lembrar, quando ele vai explicar, ele diz, estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Eles não estavam embriagados de vinho, cheios de mosto, não estavam, mas estavam cheios e embriagados do Espírito Santo. Amém. Ou seja, não estão embriagados como vocês estão pensando. Não é de vinho. Estão embriagados do Espírito. Cheios, não de mosto, mas cheios do Espírito Santo. Por isso que se comportavam de forma diferente, estranha, que parecia coisa de bebo. E é assim mesmo para não perder o romantismo. Vocês estão acompanhando? Aí, no texto que nós lemos, ele diz, ele está explicando a questão do que estava acontecendo ali. Aí diz, Jesus, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Isto o quê? Isto que vedes e ouvis. Eles estavam ouvindo o povo falar em línguas. Eles estavam vendo um comportamento estranho. E aí o que é que ele diz? Ele diz, isso aqui é o cumprimento da promessa. Quando ele recebeu o cumprimento lá em cima, ele derramou isso. Ele diz, isso o quê? O falar em línguas. Porque o falar em línguas, ou como diz o texto inspirado por Deus, isso é a manifestação do cumprimento da promessa. Do Espírito prometido. Ele derramou, olha o que Pedro diz, ele derramou isso. Foi isso. E é uma pena, gente, que muitos crentes se esforcem para atacar a questão do falar em línguas, porque não entende, é claro. Se esforce para atacar, tente torcer as Escrituras, justificando de forma carnal, metida intelectual, de forma cerebral, achando que as coisas espirituais se discernem intelectualmente. É porque você não conhece as línguas vernáculas das Escrituras? Você fala o grego? Não há necessidade de você falar o grego ou o hebraico para você entender uma coisa que está tão clara no português. Não é verdade? Eu estava lendo um livro, eu não me lembro agora qual foi o livro. Eu estava lendo um livro, aí a pessoa dizia assim, foi essa madrugada, a pessoa dizia assim, quando Jesus apareceu aos discípulos, a Bíblia diz que ele soprou e disse, recebam o Espírito Santo. Aí a pessoa, eu fiquei lendo aquilo, eu nem acreditei, mas isso acontece muito. Aí a pessoa dizia, se você conferir os textos originais e você vê que a palavra grega usada, que aí significa soprou, na versão Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que é uma tradução do hebraico para o grego, a palavra sopou em grego é exatamente a mesma que aparece aqui em João capítulo 20, o que quer dizer que há uma ligação com aquele texto de Gênesis, quando fala que Deus soprou nas suas narinas, porque a palavra grega da Septuaginta... Gente, e no português não é a mesma coisa também, não? Soprou e soprou, qual é a diferença? Para que eu tenho que falar isso em grego, gente? Vocês percebem como não tem sentido esse arrudeio que o pessoal dá? Desnecessário. Então, se está claro no português, eu não preciso, claro, eu sei que existem algumas questões técnicas, textuais, existem algumas pequenas complicações, mas isso aí a gente vai saindo na urina, né? Esses probleminhas, essas dificuldades, o tempo vai passando, a gente vai crescendo, né? A gente vai aprendendo, entende aqui, entende ali. Então, assim, você não precisa complicar, entendeu? Tem muita gente que está aquém do que Deus tem para ela, por causa desse preciosismo besta. Por causa desse preciosismo. Muita gente crente
que está perdendo a bênção porque não foi simples o suficiente para entender que não precisa de tanto. Você não tem que ser tão inteligente para ser abençoado. Amém, gente? Não precisa disso tudo. Exaltado, pois, à destra de Deus, recebeu a promessa do Espírito, ou seja, se cumpriu finalmente, e aí ele derramou isto. E depois, em Atos 2, versículo 38 e 39, é o mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, respondeu-lhes Pedro, porque o pessoal ouviu a pregação de Pedro, vocês devem lembrar, ele disse que é isso aqui, é o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Aí o pessoal diz assim, então, irmão Pedro, o que é que a gente tem que fazer para ser salvo? Vocês lembram que eles perguntam isso para Pedro ou não? O que temos que fazer para que sejamos salvos? Aí Pedro diz, respondeu-lhes Pedro, versículo 38, capítulo 2, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? O próprio Espírito Santo. Se eu falasse a dádiva da vida, o que é a dádiva? A própria vida. Quando eu digo o dom do Espírito Santo, eu estou falando do próprio Espírito Santo. Então ele diz, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, desse jeito, simples. Será que Pedro não sabia que tem gente que pode receber e gente que não pode receber? Será que Pedro não sabia que tem gente que Deus dá e tem gente que Deus não dá? Tem gente que recebe e tem gente que não recebe? Porque ele disse, se vocês se arrependerem, recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós outros, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor chamar. Espera aí, é para quem, Pedro? Ele diz, para todo mundo. É para todo mundo, é para tudinho. Ele disse, para vós outros é a promessa. Ele disse, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor chamar. Quantos chamados de Deus nós temos aqui hoje à noite? Então é para ti também, é para todo mundo, é para vós outros, é para os vossos filhos, é para todos que ainda estão longe, é para quantos o Senhor chamar. Então não fica nesse negócio de dizer, não é para mim, meu Deus, eu acho que não é para mim. Não, é para você sim. Amém? Bota a mão no peito assim, é para mim. Diga, faz assim. Estufa o peito assim como se estivesse carregando o rei na barriga. Assim, é para mim. Amém? É para todos nós, gente. Tá. E aí fica então a pergunta, e quando é que foi mesmo que o Espírito Santo foi dado? É uma pergunta válida, merece ser respondida. Afinal de contas, se a Bíblia fala sobre o assunto, por que não então saber, né? Porque a gente tem uma pista. No Antigo Testamento a gente viu, os profetas falaram, vai vir. Vai vir. Aí Jesus chega no mundo, aí Jesus na terra ele diz, está chegando, vai vir. Aí Jesus morre, ressuscita e diz, eita, de agora não passa. Daqui a poucos dias, aí os discípulos são batizados no Espírito Santo, a promessa se cumpre, começam a falar em línguas, aí o pessoal diz, o que é isso? Aí ele diz, é porque Jesus ressuscitou, aí ele foi exaltado por Deus à sua destra, aí recebeu aquela promessa lá do Espírito Santo que a gente já conhece, aí ele derramou isso, que vocês estão vendo e ouvindo. Quando é que a promessa se cumpriu? Quando é que o Espírito Santo foi dado? Bom, tem dois textos dos evangelhos que servem de pesquisa para a gente poder analisar o momento exato do cumprimento da promessa. Um deles é João capítulo 20, do versículo 19 ao 20, e o outro é Lucas capítulo 24, do versículo 36 ao 49. Tá? Eu vou até repetir as passagens, caso os irmãos queiram abrir, conferir em casa ou anotar para ver depois. João 20, 19 a 22, vai ser a primeira que a gente vai ler, e depois, que é um texto paralelo a este, registra o mesmo episódio, ainda que com palavras levemente diferentes, Lucas capítulo 24, do versículo 36 ao 49. Todo mundo ouviu? Sim. Vou abrir João 20, tá? Vou abrir João 20, 19. Posso ler? Ao cair da tarde daquele dia, que dia? Daquele dia, vai. Que dia? Daquele dia.
Daqui a pouco eu digo que dia era. Daquele dia. Presta atenção nisso, porque isso vai se repetir no texto e vai nos ajudar a entender uma coisa muito importante. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana não é a segunda-feira, tá, gente? O primeiro dia é o domingo. Mas é porque, em hebraico, o que a gente chama de domingo, né? Em inglês, por exemplo, é Sunday, o dia do sol, ó, Sunday, né? E depois vem o Monday, que seria o dia da lua. Então, para você ver como é que é, em cada lugar, em cada cultura, em cada língua, tem uma forma de falar sobre os dias. Mas em hebraico, eu não sei se vocês sabem disso, mas vocês sabem como é que se chama o dia de domingo? Primeiro dia. É simples, né? Mas é exatamente isso. Está lá em hebraico, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que houve tarde e manhã, primeiro dia. O que está ali é Yom Rishon, primeiro dia, né? Só que até hoje em Israel, se você for lá e perguntar, se você coloca no Google, como são os dias da semana em hebraico, você vai ver, é do mesmo jeito que foi na época da primeira semana da criação, no primeiro capítulo de Gênesis, ainda se chama hoje, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Então, o que a gente chama de domingo é o primeiro dia. Até aqui tudo bem, gente? Amém. Então, quando aparecer no Novo Testamento o primeiro dia da semana, não é segunda, é domingo, que é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, e é o mesmo dia em que Deus começou a criar o mundo, tá? No primeiro dia, quando Deus disse, haja luz, foi domingo. E tem muita gente que não entende o mistério em relação ao sábado e domingo, mas não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, mas deixa aí a dica, tá? Estou deixando a dica aí para vocês, se aprofundarem depois. Mas aí vamos lá, trancada, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que é o que a gente chama de domingo, né? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, e disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Algumas pessoas poderiam pensar assim, foi aqui que eles receberam o Espírito Santo? Parece, né? Parece. Só que, na verdade, quando a Bíblia fala sobre o recebimento do Espírito Santo, não é desse jeito. O recebimento do Espírito Santo tem evidências. Acontecem coisas que mostram que a pessoa recebeu. Não tem como não saber se alguém recebeu ou não. Eu não sei não, mas Deus é que sabe. Não. Tem como saber. E a Bíblia testemunha isso ao longo do livro de Atos. E eu não estou falando somente sobre Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 8. Atos capítulo 10. Atos capítulo 11. Atos capítulo 19. Há muitos textos. E se Deus quiser, daqui para amanhã a gente vai ver cada um deles. Tá? Mas há uma evidência bíblica de que alguém foi batizado no Espírito Santo, de que alguém foi revestido de poder, de que alguém recebeu o Espírito Santo. Quando uma pessoa do mundo que não tem Jesus, confessa Jesus como Senhor da sua vida, essa primeira experiência sobrenatural que ela tem, não é chamada tecnicamente pela Bíblia de recebimento do Espírito Santo, não é. Isso é chamado de, quem achuta? Novo nascimento, regeneração, recriação, tanto faz. É quando a pessoa nasce de novo. Por quê? Porque o povo do mundo não pode receber o Espírito Santo. Jesus disse, gente, o mundo não pode receber. Pode ou não pode? Não. Pode ou não pode? Não. Não pode. Jesus disse, o mundo não pode receber. Mas vocês o conhecem, porque ele habita convosco, mas vai estar dentro de vós. Quando a promessa se cumprisse, o povo que é crente pode receber, o povo do mundo não. Então os discípulos nasceriam de novo depois que Jesus nascesse, né? Claro, Jesus tinha que ressuscitar dentre os mortos, sendo o primeiro, mas o recebimento do Espírito Santo não acontece aqui. Eu sei que estas palavras, na versão que eu li, e eu acho que a grande maioria das versões é em português e em outros idiomas também traduzem do mesmo jeito, embora não sejam todas que tenham traduzido assim, dá a falsa impressão de que eles receberam o Espírito Santo ali. Mas não foi não, viu, gente? Eles não receberam o Espírito Santo aqui não. E eu vou já provar para vocês, mas antes disso, vamos por partes.
Eu vou citar dois textos, vou citar o mesmo texto em duas versões diferentes, que não tem em português, são versões da língua inglesa. Uma delas tem a abreviatura de AUV, e a outra versão é BBE, tá? Olha só, AUV e BBE. Por que eu estou dizendo as versões? Para que, se vocês quiserem conferir depois, há uma pessoa mais curiosa, um estudioso, não, Natan falou, nunca ouvi falar disso. Tá aí os nomes, procura na internet, tá? AUV e BBE. A primeira se chama An Understandable Version, uma versão compreensível, né, traduzindo aí para o português, e a outra é Bible in Basic English, é a Bíblia em inglês básico. Na primeira versão, na versão compreensível, ele diz assim, vou traduzir para o português, tá? Após ter dito isso, Jesus soprou sobre os discípulos e disse para eles, estejais dispostos para receber o Espírito Santo. E nessa versão ainda vem uma nota de rodapé dizendo assim, este sopro servia como uma espécie de penhor do Espírito Santo, que seria recebido de fato por estes apóstolos algumas poucas semanas depois. Veja Atos 1, de 5 a 8 e Atos 2, 4. Isso é um comentário da Bíblia, tá? Essa Bíblia, né? Uma versão compreensível. Na BBE, no inglês, a Bíblia do inglês básico, diz assim, e quando ele disse isto, soprou sobre eles e disse a eles, que o Espírito Santo venha sobre vocês. Não muda tudo de figura? Sim ou não? Sim. Nos faz pensar o seguinte, ué, que coisa curiosa, eu sempre pensei que João 20 estava falando que eles tinham recebido o Espírito Santo naquela hora, né? Ele vai, recebe! Recebe! Mas ele não está fazendo isso. Jesus sopra como um sinal profético, mas parece que Jesus está falando sobre o que vai acontecer não muito depois destes dias, como ele mesmo vai dizer lá no texto de Lucas. De fato, eu disse para vocês que eu queria fazer um contraste entre dois textos. Eu disse que era João 20 e Lucas 24. Por quê? Porque os dois capítulos estão falando da mesma coisa, do mesmo acontecimento, do mesmo dia. Se a gente conseguir identificar isso nos dois capítulos, a gente vai perceber o seguinte, então é uma diferença de narrativa, e não uma diferença de acontecimentos, porque o que Lucas lá coloca de uma forma diferente, na verdade é a mesma coisa que João está tratando do seu próprio jeito. Por exemplo, qual é o texto de Lucas então? Vou ler para vocês, Lucas capítulo 24, do 36 ao 49, olha como é mais longo, como é mais minucioso, como é mais detalhado. Observa bem, você vai notar a diferença. João é bem resumidão, né? Ele chega e pá, puf. Aí Lucas, ele chega e diz, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que João não falou isso, gente? Porque cada um é cada um. Cada um tem o seu jeito. Quando a pessoa está inspirada pelo Espírito Santo para pregar, para escrever ou fazer qualquer coisa que Deus queira que faça, a pessoa não fica debaixo de um transe evangélico não, criatura. Está entendendo o que eu estou falando? É por isso que não faz sentido esse povo, né, que é do meio pentecostal, que diz, eita, eu fui possuído agora, foi o Espírito Santo que me pegou, eu não tenho controle não, mas é o Espírito Santo. Não existe isso, gente. Está me ouvindo? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você tem controle. Diga amém. Você tem controle. Agora, as pessoas que são meninas, infantis, não percebem isso, né? E acham que é o Espírito Santo que controla. Sabe que é por isso que muita gente não foi batizada no Espírito Santo até hoje? Porque está querendo que o Espírito Santo fale na boca dela. A pessoa precisa, o pastor faz o apelo, a pessoa vem para frente e diz, vai Senhor, fala. Como quem diz assim, toma minha boca, toma minha língua, vai. Ei, em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna. Isso não vai acontecer. Quantos estão me ouvindo? Não vai acontecer. Aí alguém vai dizer assim, mas irmão Natan, se eu falar em línguas, eu acho que vai ser eu falando. Exatamente. Exatamente. Porque em 1 Coríntios está escrito, se eu falar em outras línguas, o meu espírito ora de fato,
Se quem falar? Eu. Se eu falar, criatura, eu. Se eu falar. Então sou eu que falo. Ué, mas não tem nada demais. É você quem fala. Ah, por que eu não estou falando? Porque você não está falando. Esse é o problema. As pessoas estão achando que é um transe, que a pessoa tem que ser tomada, que é ele quem vai pegar a minha língua, a minha boca, e vai fazer um rebuliço. Não, não. É você quem fala. Simples assim. E a Bíblia diz mais, lá em Atos capítulo 2, versículo 4, né? Que eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Quem concedia? Quem falava? Quem falava? Quem concedia? Quem concedia? Quem falava? Aí, presta atenção. Aí sabe o que acontece? Olha aqui, gente. Sabe o que acontece? A pessoa vem para receber a oração, né? Para ser batizada, para receber o Espírito Santo. Aí o que é que ela faz? Ela faz o contrário do que a Bíblia diz. Por incrível que pareça, o contrário. A Bíblia diz assim: eles falaram conforme o Espírito concedia. Aí a pessoa chega e diz assim: fala, Senhor, eu concedo. Eu deixo, eu dou lugar. Fala, Senhor, eu concedo, ó. Mas a Bíblia diz que quem fala somos nós e quem concede é Ele, não é o contrário. E é exatamente por falta de instrução que as pessoas ficam presas nessa loucura do evangeliquez, né? A gente inventa um idioma que não é respaldado pela Bíblia. Aí o pessoal quer ajudar os outros, não sabe como ajudar. Aí vai orar por alguém, se junta 3 ao redor do homem. Aí diz: meu irmão, você vai ser batizado hoje. Aí ninguém sabe nada. É tudo crente há 10 anos, mas não sabe falar nada sobre o assunto. Aí chega um do lado, bota a mão na cabeça, aí o outro fica: hoje! A pessoa já começa assustada já ali, né? Desesperada. Aí chega um do lado e diz assim: solta tudo, solta tudo, solta tudo. Aí o outro do lado: segura firme, segura firme, segura firme. É para soltar tudo ou é para segurar firme, criatura? Então, as pessoas não sabem como ajudar. E piora. Na época que eu buscava o batismo, né, ser cheio do Espírito Santo, minha irmã tinha sido, meus amigos tinham sido, só faltava eu, né? Eu disse: mas rapaz, por que não acontece? E tentava, não dava certo, aí já estava triste, já, isso leva tempo, não foi de um dia para o outro não, gente. Eu não tinha ninguém assim que pudesse me ajudar, me instruir na palavra, o pessoal não sabia de nada. Aí, minha irmã nova convertida, meu primo novo convertido, o pessoal não sabia de muita coisa. Aí chegaram os irmãos da minha casa e foram orar por mim. Não fizeram aquilo que eu contei não, mas fizeram bem parecido. Ficaram colocando a mão na minha cabeça, esfrega para lá, mexe meu cabelo para aqui, meu cabelo para ali, me sacode, me bota, me cola, e não sei o que, e eu ali. E aí quando acabou, eu disse: meu irmão, você não foi batizado não, mas você foi chamuscado. Eu disse: chamuscado? Porque tem uma figura do fogo, né, como o Espírito Santo. Assim, eu fui, sabe, fui chamuscado, ó. E aonde é que eu encontrar na Bíblia a explicação do que é ser chamuscado? Para eu saber se estava perto ou estava longe? As pessoas não sabem ajudar. E sabe por que é importante eu falar isso? Porque isso acontece de verdade. De verdade. Eu não duvido nada de alguns de vocês já terem passado por coisa parecida, né? E aí você se frustra, tem gente que se fecha, fica com ressentimento mesmo, sabe? Eu já tentei tanto, eu passei uma vergonha, o pessoal me cuspiu tudinho, botou a mão, não quero mais não, não quero mais não. Fizeram tudo comigo já, e você não quer mais não, não precisa disso não. A pessoa começa a desenvolver uma autodefesa emocional, teológica, né? Ela vai procurar pregação que mostra que não é para todo mundo. Falaram todos em outras línguas? Não. Aí ela começa a procurar textos que ela não entende o contexto, e todo texto sem contexto vira pretexto para todo tipo de coisa. Aí a pessoa se fecha ali e perde a bênção. Vocês estão entendendo? Então tá, vamos voltar para a descrição de Lucas do acontecimento deste dia, né? Jesus apareceu no meio deles, disse: Pai seja convosco. Por que estáis perturbados? Porque só vêm dúvidas ao vosso coração. Versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés. Bom, lá em João ele diz: vejam a minha mão e o meu lado, né? Vejam as minhas mãos e o meu lado. Aqui ele diz: vejam as minhas mãos e os meus pés.
Mas é óbvio que significa que Jesus deve ter dito tudo, só que um pegou uma parte, o outro pegou outra. Um lembrou de uma parte, o outro lembrou de outra. Gente, isso não é contradição, sabe? Isso aqui é uma comprovação da verdade, é verossímil, sabe? É crível. Por quê? Porque quando ladrões assaltam um banco ou fazem qualquer tipo de coisa errada e eles são pegos pela polícia, eles são colocados em quartos diferentes e são interrogados separadamente. Se a história foi igual, é mentira. Porque eles combinaram. Porque a vida não funciona assim. No dia a dia, se a gente tiver todo mundo ali na rua e ver um acidente, cada um de nós vai contar de uma forma diferente. Por causa do seu jeito, da sua forma de enxergar as coisas, as palavras que você conhece, seu temperamento, sua personalidade. É normal. A coisa que eu acho que é mais importante, uma coisa que eu lembro, uma coisa que eu não lembro, foram inspirados por Deus? Foram, mas não estavam em transe. Então, essas diferenças comprovam de que realmente a coisa aconteceu. Porque cada um falou de um jeito. Não é que seja uma contradição, é porque Jesus falou tudo, mas uns registraram uma parte, outros outras, uns disseram uma coisa, outros outros, né? Se alguém sair daqui hoje à noite e fosse, por exemplo, para uma sala para fazer uma prova da pregação que vocês ouviram, nem todo mundo ia tirar 10, porque algumas pessoas não iam lembrar de tudo, lembrava de uma coisa, não lembrava de outra, tal, não sei o quê, tem gente até que entendeu errado, né? Isso acontece. Qualquer semelhança é mera coincidência. Versículo 39, vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, apalpai-me, verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. É a segunda vez que ele diz isso. Lá ele disse, mostrou as mãos e o lado, mas também só fala uma vez. E aqui não, é a segunda vez que ele está falando. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, ainda explica por que não acreditaram. E estando admirados, Jesus lhes disse, tendes alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei dos profetas, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo devia aparecer, ressuscitado entre os mortos, e que em seu nome, uma coisa que aparece lá em João, sobre a questão da remissão dos pecados, sobre o perdão dos pecados. Eu não sei se vocês lembram, porque eu não li todos os versículos, que lá em João, depois do versículo 22, que foi o último que eu li, ele diz assim, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Ou seja, de fato, Lucas está citando uma coisa que aparece em João, para você ver como tem semelhança. Daqui a pouco a gente vai ver isso bem melhor. Então ele diz, versículo 47 de Lucas 24, em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Gente, será que foi mesmo o mesmo episódio? Será que Lucas e João estão falando de um mesmo momento em que Jesus aparece e fala e faz, e cada um registrou do seu jeito? Só tem uma forma da gente conferir, que não é muito difícil, basta a gente abrir João 20 e abrir Lucas 24 e dar uma olhadinha rapidinho em alguns versículos especiais, específicos, que mostram exatamente em que momento, em que dia, como foi que aconteceu, qual foi a ocasião. Confira comigo para você ver. Por exemplo, João 20, versículo 1, diz assim, João 21 diz assim, no primeiro dia da semana, aí ele vai contar a história de Maria Madalena, aquela coisa toda, chega lá no versículo 19, em João 20 ainda, diz, ao cair da tarde daquele dia, de que dia? Não, daquele dia. De que dia? Daquele dia. Qual era o dia? O primeiro dia da semana. A gente viu lá no versículo 1. Então, tudo bem, a gente está no mesmo dia ainda. E ele fala, no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que já havia sido citado no versículo 1, né? Aí ele faz, Pai seja convosco, mostrou as mãos, mostrou o lado, aí diz, Pai seja convosco, o Pai me enviou, estou enviando vocês, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes, serão perdoados, se retiver, vai ficar retido, né? Aí passa-se aí a história, vem a questão de Tomé e tudo mais. Só que se você for ler Lucas 24, veja como de fato é realmente o mesmo dia, e só pode ter sido na mesma ocasião, porque no versículo 1 de Lucas 24 diz assim, mas no primeiro dia da semana, quando?
Que dia? No primeiro dia da semana. Aí no versículo 13 diz assim, naquele mesmo dia, não é assim? Naquele mesmo dia. Aí ele vai contar uma história que João não contou nada sobre ela, que é a questão do encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Mas foi quando? No mesmo dia. Então, tudo bem. João não contou, Lucas contou, não interessa. Mas foi tudo no mesmo dia, né? Até agora não há contradição. Se um quis contar uma parte e o outro não contou, não vem ao caso. O interessante é a gente saber se as duas histórias contadas que nos interessam vão ser no mesmo dia e na mesma ocasião. Vamos acompanhando os fatos aqui. Tá. Aí ele conta aqui tudo sobre a questão lá dos discípulos. Aí quando chega lá no versículo 28, diz que quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Eles o constrangeram dizendo, fica com a gente, já está muito tarde, o dia já declina, aquele mesmo dia. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando, tendo partido, lhes deu, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele disse, tchau. Desapareceu, né? Na hora que eles reconheceram que era Jesus, eles fizeram uma caminhada enorme com Jesus, podendo falar um bocado de coisa e perderam o tempo falando besteira. Aí quando eles, Jesus, eles, tchau, querido. Aí Jesus sai, né? Aí, na mesma hora, cadê? Onde é que eu estou, gente? 31. Desapareceu da presença deles. 32. E disseram um ao outro, rapaz, meu filho, porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? O que é que eles querem dizer com isso? Rapaz, eu estava desconfiado, porque aquele ardor no coração que eu sentia quando Jesus pregava, eu estava sentindo também, mas eu não estava achando que fosse ele, mas não ardia o nosso coração? Ou seja, uma evidência de que era Jesus, né? Que o coração arde e queima. Aí eles reconheceram Jesus, confessaram um para o outro, pois é, rapaz, verdade. Aí o que acontece? Diz que, versículo 33, na mesma hora, veja que estamos no mesmo dia, no final do dia, mas é na mesma hora do mesmo dia, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12, os outros com eles, os quais diziam, ei, o Senhor já ressuscitou, apareceu até para Simão. Os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho de Emaús, aquela coisa toda, ficou por ali. No versículo 36 diz assim, e eles ainda estavam falando como é que tinha sido a experiência, estava falando ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, aí disse, paz seja convosco. Eles ficaram surpresos, atemorizados. Aí Jesus fala alguma coisa, versículo 40, mostrou-lhes as mãos, mostrou-lhes os pés. Então não acreditaram por causa da alegria, aquela coisa toda. Aí ele fala, quando chega lá no versículo 47, ele diz, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Gente, é exatamente o mesmo momento em que os discípulos estavam em Jerusalém, no primeiro dia da semana, reunidos, e Jesus aparece no meio deles e começa a conversa dizendo, paz seja convosco. É a mesma coisa. Aí ele mostra as mãos e os pés. No outro diz que mostra a mão e o lado. Mas é tudo, é a mesma coisa, gente. Tá? Não foi assim, num dia que ele apareceu e disse, hoje é a mão e os pés. Daqui a uma semana eu volto, vai ser a mão e o lado. Não, gente, ele mostrou tudo. Ele disse, pode tocar, apalpa aqui, vem ver, sou eu mesmo. O Espírito não tem carne e ossos, como vês que eu tenho. Então, tudo aconteceu numa ocasião só. O que nos faz pensar que provavelmente o que está no versículo 49 de Lucas 24 é exatamente a mesma coisa que está lá em João, capítulo 20, versículo 22. Porque em Lucas 24, Lucas diz, envio sobre vós a promessa do meu Pai, permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. E nas palavras de João, que é exatamente a mesma coisa que Jesus disse, recebam o Espírito Santo. Em outras palavras, citando as versões que eu sugeri, que o Espírito Santo venha sobre vocês. Não quer dizer que eles receberam naquela hora. Por quê? Porque até aquele momento o Espírito Santo nem tinha sido dado ainda. Sabia disso? Ele tinha morrido, tinha sido sepultado, ressuscitou, mas o Espírito Santo ainda não foi dado. Como é que a gente sabe? Está escrito, João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Bom, até aqui, a gente poderia pensar que Jesus estava dizendo, bom, quem quiser beber pode vir agora, é agora, hein? Vem, bebe. Mas João nos explicou o que ele quis dizer, para que a gente não pensasse uma coisa equivocada. A gente poderia fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com João capítulo 20, 22, né? Recebei o Espírito Santo. A gente pensa que é naquela hora. Jesus diz, vem, bebe, ou seja, é naquela hora. Não, nesse caso aqui, João explicou, ele disse, no versículo 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber no futuro os que nele crescem, porque o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, o Espírito Santo não estava disponível, embora Jesus tivesse dito, venha e beba. Pelo que João explica, inspirado pelo Espírito Santo, era uma coisa que se cumpriria muito em breve, mas um pouco depois. Então, por que a gente não pode interpretar João 20, 22? Recebei o Espírito Santo da mesma forma que a gente está fazendo com João 37, 38 e 39. Vocês estão entendendo? Embora Jesus tenha dito venha e beba, ou tenha dito recebam, não quer dizer que estava necessariamente disponível naquela ocasião. E ainda tem a questão de talvez a tradução ter complicado, porque nós vemos versões diferentes que colocam a coisa de uma forma compreensível, que aí fica mais fácil ainda de harmonizar Lucas 24 com João 20. Porque os dois estavam falando da mesma coisa, que em pouquíssimo tempo, não muito depois desses dias, a promessa do Espírito Santo iria se cumprir e eles receberiam o Espírito Santo. Então, João estava falando isso, na verdade. A mesma coisa que Lucas fala. E para confirmar, nós temos esse texto que fala o momento em que o Espírito Santo foi dado. João diz que Jesus estava falando sobre o Espírito que havia de ser dado, mas que não estava disponível naquela ocasião, porque Jesus não tinha sido ainda o quê? O que é ser glorificado? Não é ser crucificado, não é ser sepultado, não é ser ressuscitado, e não é só ter subido ao céu, tá? Isso não é ser glorificado. Essa expressão, ela tem um significado específico, e as Escrituras nos mostram qual é. Bom, em João capítulo 20, por exemplo, no versículo 17, Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado, ressuscitou, e as mulheres foram até o sepulcro procurar Jesus Cristo. E se eu não me engano, lá no versículo 17, eu não sei qual das Marias é que tem esse contato com ele, mas ela encontra Jesus e há versões que dizem que ela agarrou, há versões que dizem que ela tentou tocar. Em algumas dizem, não me detenhas. Outras dizem, não me toques. Eu não sei qual seria a melhor versão, a explicação para os dois casos. O fato é que Jesus disse, não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Inclusive, há pregadores que falam, estudiosos, eruditos, que dizem que isso parece ter sido uma figura profética, porque o sacerdote, depois que oferecia o sangue do animal, que substituía os pecados do povo, né, o Cordeiro de Deus, que iria cobrir o pecado da nação, depois que ele oferecia o sacrifício, que ele estava levando aquele sangue para dentro dos santos, ninguém poderia tocar nele, porque aí é como se ele fosse contaminado e invalidava o sacrifício. Há quem diga que isso poderia ser uma espécie de figura ou representação para essa verdade. Jesus, como o nosso sacerdote, teria oferecido o sacrifício na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e estava para subir para Deus, para se apresentar como fazia o sacerdote. Mas, nesse momento, ele não tinha subido ainda nenhuma vez. Ele tinha acabado de ressuscitar, era o dia da ressurreição, fazia poucos minutos. Aí chega Maria, vai tocar nele, ou vai agarrá-lo, não sei, mas o fato é que Jesus diz, espera aí, agora não, porque eu ainda não subi. Faz sentido, porque parece que depois que ele sobe, ele desce, e em outras ocasiões que ele aparece, ele diz, pode pegar, não, agora pode pegar, né? Apalpai-me, verificar, coloca o dedo aqui, tome, chega aqui meu filho, pega aqui. Então, agora pode pegar, mas naquela hora não era para pegar, mas agora pode pegar. Tudo bem, então quer dizer que Jesus já subiu ao céu, mas não significa que ele foi glorificado, porque ele ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo. Bom, se toda vida que ele desaparecia, ele subia, então toda vida que ele aparecia, ele descia. Não é? Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, eu estou dizendo, se quando ele desaparecia, ele subia, quando ele aparecia, ele descia.
Pode até ser que ele tenha desaparecido daqui para aparecer ali, né? Mas a Bíblia não fala, não tem como a gente saber. O que a gente sabe é que ele aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia, né? Pode ser que ele estivesse descendo e subindo, não sei. Mas ele ainda estava numa fase, né, de transição. Tanto é que é por isso que ele ficava aparecendo o tempo inteiro. Vai chegar um momento que ele vai parar de aparecer e desaparecer. Ele vai parar. E nessa última ocasião em que os discípulos vão vê-lo, lá em Atos capítulo 1, diz que ele, deixa eu ver se tem a expressão aqui, no versículo 3, diz que aos discípulos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem, então, versículo 10, e estando eles, eu vou ler o 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Qual é a diferença agora? À vista deles. Então, não foi como nas outras ocasiões. Nos discípulos de Emaús, ele desapareceu. Lá em Jerusalém, com as portas trancadas, ele apareceu. Então, ele aparecia, ele desaparecia. Aparecia, desaparecia. Era assim, intermitente, aleatório. Mas nessa ocasião, ele não desaparece. Ele não deixou no ar uma expectativa de que a qualquer momento ele apareceria de novo, não. Porque eles viram ele subir, metro por metro, atravessando todas as camadas atmosféricas. A estratosfera, a troposfera, a exosfera, a mesosfera, a ionosfera, a termosfera, todas as feras que tem aí. Passou o firmamento, chegou no terceiro céu, que a Bíblia chama de paraíso, flexionou os seus joelhos e se assentou à direita da majestade nas alturas. Em outras palavras, é nessa ocasião que a gente sabe que Jesus subiu para ficar. Então os discípulos eles entenderam a mensagem. Jesus não estava desaparecendo para reaparecer, ele estava subindo de forma permanente para que num determinado dia futuro ele pudesse voltar, do mesmo jeito como o viram subir. Que é isso que o texto vai dizer aqui, né? Ele diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, ou seja, não foi a jato, não foi pluct zoom, né? Foi bem devagarinho, deu para acompanhar. Eis que dois varões vestidos de branco, provavelmente anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Em outras palavras, todo olho o verá. Então, ele sobe para fazer o quê? Ele sobe para se sentar. E você sabe que quando se fala sobre alguém que se senta, dá uma ideia de descanso. Eu sei que tem aqueles que são preguiçosos, e para quem não sabe, preguiça é a capacidade fenomenal que o ser humano tem de querer descansar antes de fazer qualquer esforço físico. Mas normalmente, as pessoas se sentam porque trabalharam, elas não se sentam porque estão pensando que vão trabalhar. Quantos entenderam? Quem não entendeu, levante sua mão, nós queremos orar por você. Então, se a Bíblia diz que Jesus se sentou, o que significa, gente? Ele fez o que tinha que fazer. Acabou essa conversa? O que tinha que fazer foi feito, né? Aí ele se senta. Por quê? Porque Deus disse: agora, se senta aqui do meu lado direito, agora deixa comigo, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Você fez sua parte, muito bem, meu filho, agora se senta aqui do meu lado direito, senta aqui. Se sentar do lado direito do soberano é a glória maior. Essa é a glorificação. Não é simplesmente o fato dele ter sido crucificado, não é simplesmente o fato dele ter sido sepultado, não é simplesmente porque ele ressuscitou, e nem também porque ele subiu ao céu umas 2, 3 ou 4 vezes, ou sabe-se lá quantas, durante aqueles 40 dias. A glorificação que a Escritura tem em vista, porque é no momento que ele vai ser glorificado que o Espírito Santo vai ser dado, é quando ele chega lá para ficar. E aí Deus diz: agora se senta. Quantos estão entendendo? Amém. Não é exatamente isso que o texto diz? Atos capítulo 2, versículo 32 em diante. Pedro está explicando lá sobre a questão do falar em línguas, está todo mundo em polvorosa.
Aí Pedro está dizendo que eles não estão embriagados, aquela coisa toda. Aí vem contando que Davi havia dito, porque Davi, sendo profeta e sabendo que Deus havia prometido que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, falou: sempre via o Senhor à minha direita, por isso não serei abalado, e ele encherá a minha alma de alegria. Não me deixarás no Hades, e nem permitirá que o teu santo experimente corrupção. Aí Pedro diz: gente, deixa eu falar abertamente aqui sobre o profeta, sobre o nosso antepassado Davi. Ele morreu, e o túmulo dele permanece entre nós até hoje. Mas como ele era profeta, sabendo da promessa que Deus tinha feito, ao falar sobre isso, ele estava se referindo à ressurreição de Jesus Cristo, que nem foi deixado no Hades, nem experimentou a corrupção. A este Jesus, versículo 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Veja, que quando ele porventura tenha subido ao céu, ele não subiu para se sentar do lado direito de Deus. Ele pode ter subido, mas ele não subiu para sentar. Agora, quando ele subiu de forma definitiva, é o que a Bíblia está dizendo agora, ele foi exaltado à destra. Ou seja, é uma exaltação, uma glorificação, é uma honra, né, que Deus atribui a ele, porque Deus disse para ele: te senta aqui do meu lado direito, tu és o meu braço direito, senta aqui do meu lado direito do soberano. Então, exaltado, pois, à destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou isto, que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Para a gente ter certeza de que ele está falando sobre a mesma coisa. Porque, primeiramente, ele diz: exaltado, pois, à destra. E para explicar isso, ele cita um texto de Davi que fala basicamente a mesma coisa. Porque Davi disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. É a glorificação, é a exaltação, exaltado, pois, à destra de Deus. Que posição maior poderia ter do que ser convocado, convidado para se assentar à direita da majestade nas alturas? Não é? Aí ele diz, Deus disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aí Pedro volta a falar e diz: bom, gente, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus com isso o fez Senhor e Cristo. Glorificado, exaltado, posição de honra. Hebreus 1:3 diz assim: ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois de ter feito a obra, depois de ter feito a purificação dos pecados, finalmente ele pôde se sentar, assentando-se à direita da majestade. Hebreus 8:1 também diz coisa parecida. Ora, o essencial das coisas que nós temos dito é o seguinte: nós possuímos um sumo sacerdote tal, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então veja que quando ele diz assim, um sumo sacerdote de forma superlativa, tal, ele quer dizer, ele é tão grandioso, ele é tão exaltado, é tão glorificado, que ele se sentou, foi do lado direito de Deus, meu querido. Esta é a glorificação de Jesus. A exaltação dele se deve ao fato de ele ter sido colocado por Deus à sua direita. E hoje Jesus vive sentado. Ele só se levanta para poucas coisas, tá, gente? Vocês estão rindo por quê? Estou falando a verdade. Eu faço um suspense, parece uma brincadeira, né? Embora seja engraçado, mas é verdade. Porque lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, está escrito: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive sentado. Não é assim que está escrito? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ele vive o quê? Ele vive sentado. Porque o que ele tinha que fazer, ele fez. A purificação dos pecados foi consumada. A obra que foi confiada a ele, ele realizou. E quando é que ele se levanta? Bom, eu me lembro de uma ocasião em que Estevão começou a ser colocado contra a parede e pegaram em pedras para lhe matar. E a Bíblia diz que quando Pedro teve uma visão, ele viu Jesus em pé,
do lado direito. Provavelmente Jesus levantou na hora, mas em vez de Estevão, no começo ali da igreja, tomar uma postura diferente, o que é que ele faz? Ele diz: não, eu prefiro ir, eu entrego o meu espírito. E aí ele morre. Mas depois que Pedro foi preso e tentaram matar Pedro, primeiro, aí prenderam Tiago, mataram Tiago. Aí foi Estevão, foi Tiago, o irmão de João. Aí depois pegaram Pedro. Não sei por que a igreja só acordou nessa hora, porque quando pegaram Pedro e foram matar ele, sabe o que aconteceu? A igreja ficou orando dia e noite para Pedro. Aí sabe o que foi que Deus fez? Deus enviou um anjo e tirou Pedro da prisão e o livrou da expectativa dos judeus. Por que não oraram na época de Estevão? Por que não oraram na época de Tiago? Por que só foram orar na época de Pedro? Então, pelo que parece, Jesus vive sentado, mas há ocasiões em que ele se levanta. Amém, irmãos? E nós, para concluir, entendemos, claro que amanhã a gente vai continuar e vai encerrar o assunto para passar para o próximo assunto, mas nós entendemos o seguinte, irmãos: o que tinha para ser cumprido em relação à promessa da vinda do Espírito Santo foi cumprido. Amém? Amém? Amanhã eu vou falar um pouco mais com vocês sobre o assunto, mas eu quero que vocês entendam em que época nós estamos vivendo. Porque lá em Atos capítulo 2, do versículo 15 ao 21, repetindo a mesma história, quando Pedro está explicando o que acontece, ele diz: estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre, presta atenção, é agora. Ele diz: mas o que ocorre, o que é isso, Pedro? Ele diz: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. 2 pontos. Acontecerá nos últimos dias. Vai acontecer quando? Quando? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre meus servos, minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. Que dias? Nos últimos dias. E profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele estava falando sobre que dias? Os últimos dias. Só que quando nós falamos últimos dias, o que é que nós pensamos? Nós pensamos lá no finalzinho, né? Apocalipse, a tribulação, o anticristo, aquelas coisas lá para frente. Só, gente, que se você parar para pensar, Pedro acabou de reconceituar o que é que nós temos que pensar sobre os últimos dias. O que são os últimos dias? Não pode ser simplesmente isso. Porque, segundo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, aconteceria somente nos últimos dias. E a gente já sabe quando foi que se cumpriu a promessa. Foi quando Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas, recebeu a promessa do Pai e derramou isto. Isso quer dizer que foi ali que se cumpriu. E Joel estava falando sobre os últimos dias. Aí Pedro diz: pois então, gente, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel sobre os últimos dias. Só que aquele dia foi a primeira vez que alguém falou em línguas. A primeira vez em que alguém pôde receber o Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha sido prometido várias vezes, repetidamente, mas ele nunca tinha sido dado. Até Jesus, quando esteve na terra, bem pertinho da promessa se cumprir, ele disse: venha, beba, fluirão rios, falará. Aí João explica: na verdade ele estava falando sobre o Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, quando Jesus é glorificado, o Espírito é dado, e aí Pedro diz: isto é o cumprimento da profecia sobre os últimos dias. O que significa? Aquele foi o primeiro dia dos últimos dias. Os últimos dias não vão começar, eles já começaram. Porque se você tiver uma visão mais abrangente do que a Bíblia fala sobre o tempo da vida humana na Terra, você vai perceber que nós estamos no final, desde 2000 anos atrás. Por quê? Porque de Adão a Abraão são aproximadamente 2000 anos. De Abraão a Jesus são aproximadamente mais 2000 anos. E de Jesus até o final do tempo de vida do homem na terra serão mais 2000 anos. 2, 4, 6. Um dia para Deus é como 1000 anos. Ou seja, o que é um dia para Deus é 1000 anos para o homem.
o que quer dizer que Deus havia falado do fim desde o começo, lá em Gênesis, né? Quando ele falou que o homem foi feito no 6º dia e no 7º dia Deus descansou. E depois ele transforma isso em lei, dizendo: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Se é uma figura profética, já que um dia corresponde a 1000, é porque o homem teria 6.000 anos de existência na terra, até o final da sua história no mundo, quando então entraríamos no milênio, que é o repouso sabático, representado toda semana, através do Shabá judeu. Quantos estão entendendo? Se de Adão a Abraão é 2.000, de Abraão a Jesus é 4.000, então só falta mais 2.000. O que são os 2.000? São os últimos dias. Só que o primeiro dia dos últimos dias começou naquele momento. Nós já estamos nos últimos dias, faz muito tempo. As pessoas lembram desta parte que diz: prodígios, sinais, sangue, fogo, vapor, sol preto, lua vermelha. O pessoal identifica isso aqui como os últimos dias. Só que as características dos últimos dias não se restringem, não se limitam a estas coisas extraordinárias, mas também às outras citações aqui de Atos capítulo 2, que foi a profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo, as profecias, as visões, os sonhos e as próprias línguas, que foi o motivo que levou Pedro a dizer que era o cumprimento da profecia de Joel. Em outras palavras, quais são as características dos últimos dias? Não são só fogo, vapor, sol preto, não é só isso não. Línguas, interpretação de línguas, profecias, o que a gente deve viver como igreja do Senhor Jesus. Essa é a característica dos últimos dias, ser cheio do Espírito Santo. Falar em outras línguas, interpretar as línguas, profetizar e tudo o que a Bíblia ensina. Quantos estão entendendo? Amém. É por isso que eu não consigo entender porque que as pessoas às vezes dizem assim: ah, Natan, será que vai haver um grande avivamento antes de Jesus voltar? Gente, esse grande avivamento já começou faz quase 2000 anos. Não é o avivamento que vai chegar, é a gente que sai do avivamento e entra no avivamento, sai do avivamento e entra no avivamento. A gente sai, é tempo assim. Ao longo das gerações, ao longo da história humana, o avivamento começou, mas aí, num determinado país, num determinado lugar, numa sociedade, um povo, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, mas o avivamento está aqui disponível o tempo inteiro. O avivamento já começou, ele não vai começar. Amém, irmãos? Amém. Quantos foram abençoados hoje à noite? Amém. Eu espero que vocês cresçam em Deus, que esta palavra abençoe profundamente o coração de vocês. Amanhã tem mais, tá? Não sei se a gente vai conseguir concluir no primeiro tempo esse assunto, ou se a gente vai ter que usar os dois, mas a gente vai ver como é que vai ser, tá? Amanhã a gente encerra, por vontade ou por falta de tempo. E a gente continua até segunda-feira ministrando a palavra, talvez aí sobre outro assunto já, tá? Bom, eu quero dizer, gente, que eu trouxe alguns livros meus, eu tenho 6 livros publicados, tá, em português. Se alguém tiver interesse, me procura, tem sobre vários assuntos diferentes. Tá aqui comigo, tá bom? E vocês podem comprar. Obrigado pelo carinho, beijo no coração, até amanhã, tá?